nos pede muito. Será Ele a nos transformar segundo o seu amor. Os santos nos mostram que o chamado para a santidade não tem seleção. É uma escolha para todos. Todos nós somos chamados à santidade. Deles será o reino dos céus. Rádio Canção Nova, nós espalhamos o amor pelo ar. De 22 a 28 de novembro, no Santuário São Judas Tadeu, a Canção Nova em São José dos Campos estará em Cerco de Jericó, com o tema Revestivos da Armadura de Deus para resistir às ciladas. Com início às 19 horas com terço mariano. Não é necessário inscrição. Importante lembrar o uso de máscara e álcool em gel. A sua vida, a sua família podem ser mudadas pela oração. Acesse sjc.cançãonova.com. Monsenhor Jonas foi visitado pelo Espírito Santo, inspirando-o a formar a comunidade Canção Nova, anunciando o Evangelho. Eu não podia imaginar que Deus fosse fazer tudo isso que Ele fez comigo. Monsenhor Jonas Abib converteu homens e mulheres que, pela graça do Espírito Santo, foram transformados. 50 anos de batismo no Espírito Santo. O Exame Nacional de Residência foi criado para selecionar profissionais da área da saúde para vagas em programas de residência médica, multiprofissional e uniprofissional. Foi a forma que o governo federal, por meio do Ministério da Educação, encontrou de tornar o processo mais simples e mais justo. Profissionais da saúde formados e estudantes do último período. Inscrevam-se até 8 de novembro em enare.ebser.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Evangelizar é a nossa meta. A Canção Nova é uma obra de Deus. Nossa história é a evangelização. Com o Carnê Canção Nova, você pode fazer o seu algo a mais pela evangelização. Faça sua doação, transforme, salve e evangelize milhares de pessoas espalhadas pelo mundo. Ajude-nos. Sua fé transforma vidas. José, homem casto que pela graça de Deus viveu sua missão ao lado da Virgem Maria, numa total entrega à sua família, num ato de amor puro, generosidade e honra. Ajuda-nos a viver o para que fomos criados, amar. São José, guardião universal da Igreja de Cristo. Canção Nova. Meio-dia mais 31 minutos, Rádio Canção Nova. No coração do vale. Mais do que notícia. Uma forma de estar mais perto de você. Começa agora, Abre Aspas. Canção Nova no coração do vale. Abre aspas. Abre aspas. Olá, agora meio-dia mais 31 minutos. Muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 8 de novembro de 2021 e até 1h30 da tarde. Eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você aqui na 95.9 no Coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas. Esse espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras. Você pode sintonizar aí no radinho do seu carro, da sua casa ou mesmo o rádio do seu celular a 95.9 FM. Pode baixar o nosso aplicativo Rádio Canção Nova, sintonizar 95.9 FM ou ainda acompanhar em nossa página no Facebook Rádio Canção Nova FM 95.9 e acompanhar toda a nossa programação. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. Abre aspas. Você sabia que reaprender em certos casos pode ser ainda mais difícil do que aprender?
mas não é impossível. Em relação à alimentação, por exemplo, com certeza essa tese faz sentido, pois a grande maioria das pessoas necessitam urgentemente de uma reeducação alimentar para acompanhar os hábitos do dia a dia e o bom funcionamento do organismo. Atualmente, cada vez mais ouvimos falar de dietas ou regimes milagrosos. Viraram modas, mas o que se sabe é que esses não são os melhores caminhos. A maioria desses métodos são geralmente de curto prazo e resultam em emagrecimento, mas por não durarem muito tempo, decorre no famoso efeito sanfona, onde a pessoa recupera todo o peso ou, às vezes, um pouco mais. Justamente por isso, a reeducação alimentar, acompanhada sempre de um profissional da área, é a chave para a adoção de novos hábitos alimentares saudáveis. E hoje, esse será o nosso tema aqui no programa Abre Aspas. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Meio-dia mais 34 minutos, mas antes de iniciar o nosso bate-papo, conhecer o nosso convidado de hoje, vamos saber como fica o tempo aqui na nossa região nesta semana, mais uma semana se iniciando, e quem traz pra gente os detalhes é ela, Cris Maria. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do programa Abre Aspas. Nesta segunda-feira, o tempo no Vale deve ser de calor e pancadas de chuva. A máxima na região pode chegar a 30 graus. Em São José dos Campos, Taubaté e Jacareí, a temperatura deve ficar entre 13 graus a mínima e a máxima de 30 graus. De acordo com o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, o dia deve ser de sol entre nuvens, com previsão de pancada de chuva no período da tarde e da noite. No litoral norte, a temperatura varia entre 27 graus a máxima e a mínima de 15 graus. Por lá, o dia deve ser de sol entre nuvens e a previsão de pancadas de chuva isolada durante a tarde e a noite na região. Já na Serra da Mantiqueira, a mínima será de 12 graus e a máxima de 23 graus. O dia será de sol entre nuvens na região e também a previsão de pancadas de chuva nos períodos da tarde e da noite. Obrigada, Cris, pelas informações. Meio-dia mais 35 minutos. Abre aspas. Abre aspas. Vamos às informações das estradas aqui para os nossos motoristas que acompanham a 95.9 no coração do Vale. Antes até do nosso convidado de hoje, vamos atualizar a situação das principais rodovias da nossa região. Trânsito. Trânsito. E começando pela rodovia Presidente Dutra, atenção motorista no trecho de Jacareí, há obras do quilômetro 164 ao 165 no sentido São Paulo, que causa lentidão na pista expressa. Então redobre a sua atenção, já que o tráfego flui pela faixa da esquerda e você deve ficar atento por conta dessa lentidão de cerca de 1 quilômetro devido a obras na pista. Ainda no trecho do Vale, obras também pela rodovia Presidente Dutra no sentido Rio de Janeiro, no trecho de Aparecida, do quilômetro 73 ao 71, também fique atento por conta dessa lentidão na pista expressa e o tráfego também flui pela faixa da esquerda. Corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, trânsito livre neste momento para o motorista, nenhum ponto de complicação. Rodovia dos Tamoios, que dá acesso ao litoral norte, o trecho de serra, tem o tempo bom, trânsito livre com pare e siga a partir aí do quilômetro 64 por conta de obras. Já no trecho de Planalto, também o motorista encontra aí trânsito tranquilo, sem nenhum ponto de complicação e o tempo é bom. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão e sul de Minas Gerais. As estradas começam aí tranquilas neste início de semana, nenhum ponto de complicação, segundo a concessionária que administra a rodovia. Mais do que notícia, uma forma de estar mais perto de você. Abre aspas. Meio-dia mais 37 minutos. Hoje o programa Abre Aspas vai falar sobre alimentação. Já escutou aí, né, no início, a gente falando um pouquinho em relação ao nosso assunto de hoje. E tudo isso aí
é fruto do que ele sempre nos traz. O Dr. Bruno Montesi, que é nutrólogo e gentilmente participa conosco aqui mais uma vez, como ele mesmo diz, ele já é de casa. Dr. Bruno. Estou em casa. Que bom. Essa é a nossa intenção, que todos os nossos convidados, nossos ouvintes, se sintam em casa, porque nós somos uma família, isso é um bate-papo. Com certeza. E a gente fica muito feliz com a sua presença, doutor. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E nós estamos falando sobre um assunto, né, doutor, que ultimamente se fala muito. Por um tempo falou-se muito de dietas, né, de regime, e aí de um tempo para cá a gente começa a ouvir muito este termo, reeducação alimentar. E eu disse no texto inicial aqui que reeducar parece que é mais difícil do que educar. Certeza. É verdade isso, doutor? Com certeza, né? A gente vê na prática. Acho que quem nunca fez uma dieta aqui, né? Quem nunca se frustrou e voltou ao que era, né? E a reeducação, ela envolve tudo, né? Quando a gente fala reeducação alimentar, não é só o alimento, e sim as suas escolhas, o seu comportamento, todo o conjunto, né? Dos seus hábitos, o conjunto da sua família, da sua prática de atividade física, tudo engloba, né? Agora, quando a gente fala, né, desse termo, né, reeducação alimentar, o que é isso na prática, doutor? Na prática, seria você mudar a sua relação com o alimento, né? Isso aí envolve muitas coisas, não é só simplesmente assim. Quando a gente coloca uma coisa muito precisa, isso é basicamente uma dieta, né? Então vamos seguir isso e você vai mudar a sua dieta. Mas a reeducação alimentar, ela envolve muito o comportamento da pessoa. Desde a escolha, desde a forma que ela come, da velocidade, do quanto ela mastiga, da quantidade de água, da forma que ela se hidrata ao longo do dia. Então são várias coisas onde a gente vai mexer para mudar o comportamento dessa pessoa, para que quando ela esteja de frente à comida, ela faça boas escolhas e ela coma o suficiente, né? Para que a gente não chegue nos desfechos aí de hoje. Muito bem, só lembrando aqui, nem passei no nosso WhatsApp, né? Esqueci de passar aqui o WhatsApp para quem quiser mandar suas perguntas. É isso mesmo, é o 12 3019 8801. 12 3019 8801. Você pode mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, pode ser mensagem aí de texto ou mesmo mandar o seu áudio fazendo a sua pergunta. Quer participar ao vivo, ligar, fazer a sua pergunta ao vivo aqui para o Dr. Bruno Montesi? O telefone é o mesmo, 12 3019 8801 ou 8802. 3019 8801 ou 81802. Você participa conosco e as perguntas já estão chegando aqui. Daqui a pouquinho a gente passa. Doutor, a gente às vezes não se situa em relação a hábitos alimentares, sim, né? Você fala assim, mas há um tempo atrás eu não gostava e agora eu comecei a gostar, mas de que forma, né? Ou quando os nossos hábitos alimentares são formados? É desde ali, de primeiro contato com o leite materno, podemos dizer assim? Desde novo. E tudo influencia muito, né? Às vezes você pode pegar crianças, né, bebês que não foram amamentados, né, com leite materno, eles vão ter muito mais complexos alimentares no futuro. Porque, na verdade, quando você tira o leite materno, você começa a colocar muito açúcar, né? E entram as fórmulas, e aí o paladar já vai se transformando. A definição do paladar das pessoas ocorre principalmente até os 2 anos. Essa é uma hora que a gente precisa de muito cuidado com o que a gente vai ofertar para os nossos filhos, né? Para as nossas crianças. Porque tudo vai estar trabalhando isso. Se ele tiver contato com industrializado, com açúcar, com muita quantidade, né? Isso vai causar dependência, certos prazeres no cérebro, né? E isso vai levar para a vida inteira. E o paladar? Como que é dividido o nosso paladar? Porque às vezes a impressão que a gente tem, né, é que alguns alimentos a gente sente mais o sabor, se assim podemos dizer, sim, e outros não. Nós temos as definições dos sabores, né, do paladar, mas alguns sabores específicos trabalham com bem-estar. E aí entra um pouco do açúcar, né, que é o grande vilão do mundo atual, né? Você vê, não tem quem não goste do açúcar, exatamente porque ela está relacionada com o bem-estar e com o prazer. Então, geralmente com a produção da serotonina, que é um neurotransmissor que causa um bem-estar, que causa um prazer. E a indústria, sabendo disso, né, a gente foi colocando açúcar em a maioria dos alimentos industrializados hoje tem açúcar. Os outros sabores é muito importante que a gente estimule, né? Então, assim, o amargo, que é aquela coisa que ninguém gosta, a gente precisa treinar até que o amargo ele passe a ser uma coisa mais
a que você esteja mais acostumado, né? Como, por exemplo, muitas pessoas hoje falam, né? Ah, mas eu tomo café sem açúcar, Adoro. sem nada. Isso também é questão de hábito, doutor? Hábito rápido, falo muito nisso. E exatamente qual que... Eu adoro colocar isso para as pessoas, para os meus pacientes, para os seguidores, o desafio do café. Qual que é esse desafio? O desafio Preciso começar. O desafio é você se desafiar a tomar, aprender a tomar o café sem açúcar. E qual que é o grande problema das pessoas? Qual que é a dificuldade? Quando a pessoa vai tomar o café, ela já espera o sabor doce. E por isso causa aquela sensação estranha. E essa é a grande questão, é você se acostumar com o sabor amargo. Então, quando você pegar um café sem açúcar, você vai tomar 1, 2, 3, 5, 7 dias, 10 dias. A partir do próximo dia, você já vai estar mais habituado com o sabor. Então, é diferente de você pegar uma xícara de café esperando doce e esperando o amargo. Então, as pessoas podem ter prazer com o amargo, sim, da mesma forma que as pessoas sentem com o doce. É questão de treinar. Então vamos começar a treinar isso, viu? Doutora, algumas perguntas já chegando aqui. A pessoa não se identificou, ela pergunta o seguinte aqui. Doutor Bruno, algumas vezes preparo um prato de refeição com olho grande, é o que ela colocou aqui, gente. Sim. E quando começa a comer, vejo que coloquei comida demais. Como reeducar isso? É aquela famosa história de ir ao mercado, de ir, né, ao restaurante já com fome, né? Isso, sem fome, né? Se você vai para o mercado com fome, você vai pegar aquele monte de coisa que você vai olhar no carrinho e falar, para que isso tudo? E no restaurante a mesma coisa. E o engraçado do olho grande, foi até interessante a pergunta, porque é isso, você olha, você vê que pôs muito e mesmo assim você come. Né? Não vou desperdiçar. Isso, pecado. Mas assim, existem algumas estratégias exatamente para a gente não sofrer essa tentação. A primeira coisa é você evitar ter muita fome quando for fazer uma refeição. Daí surgiu aquela história de 3 em 3 horas, né? Na verdade, não precisa ser religiosamente 3 em 3 horas. Mas o quê? É evitar você chegar em qualquer refeição com muita fome. E esse é o grande problema hoje do mundo moderno, onde as pessoas passam o dia com restrição e o problema é a noite, que você chega em casa com muita fome. Então, o olho grande, na verdade, seria o quê? Você se preparar melhor para a alimentação, se alimentar melhor na refeição anterior e se hidratar muito bem durante esse período. Isso ajuda muito a controlar a compulsão. Outras coisas é você fazer um belo prato de salada, de fibra, comer com mais calma, mastigar. Se você divide o seu prato, isso... Todo mundo também já passou por isso. Você faz uma refeição, você come e às vezes você pede outra porque você ainda tem fome. Se demora a próxima refeição, a sua fome passa. Porque a comida desce, começa o processo digestivo e a gente tem os reguladores, né, do apetite. Então, às vezes, se você come muito rápido, você vai comer mais. Se você chegar com mais fome, você vai comer mais. Se você estiver desidratado, você vai comer mais. Tudo isso influencia. Agora, doutor Bruno, no caso, por exemplo, né, da reeducação, qual que é o primeiro passo, né? Uma pessoa que hoje está nos acompanhando, hoje é segunda-feira, é o famoso dia da mudança, dia né? Da dieta. Dia da dieta, vou mudar o meu estilo de vida, a minha alimentação. Tudo. Mas qual que é o primeiro passo, né? Para não desistir no meio do caminho. O primeiro passo é não ser muito radical. Não ser radical? Não ser radical, não seja muito radical. Coloque bons alimentos, mas evite retirar muito abruptamente os alimentos que você gosta. A gente sabe que comida dá prazer, né? Quando você se alimenta, você tem um prazer, você tem uma satisfação e você tem uma preferência por certos alimentos. Até que você transforme o seu paladar, isso leva tempo, isso leva você a se acostumar com outro tipo de alimento. Então nunca restrinja muito. Eu adoro a regra dos 80-10, né? Tente 80% fazer boas escolhas, novos alimentos, comida de verdade e 20% se permita algumas coisinhas no início, né? E para que a transformação, para que o percurso seja mais tranquilo. Se você for muito radical, você pode até durar 1 mês, 2 meses, mas passando disso vai voltar aquela vontade de comer. E doutora, é importante destacar, né, que quando nós abordamos a temática reeducação alimentar, nós não estamos focando em emagrecimento, e sim qualidade de vida, né? Com certeza. A obesidade está aí, né? E a gente vê na rua, em qualquer lugar, dentro de casa, né? A obesidade está aí.
Mas uma coisa que a gente precisa aceitar é o quê? A obesidade leva a uma qualidade de vida ruim, né? Então, assim, você não precisa ser magro para ter uma qualidade de vida boa. Não é isso que eu quero dizer. Mas, geralmente, você tem uma melhor relação com você tem um pouco mais de disposição, você dorme melhor, você acorda, você tem mais energia, mais disposição. E a alimentação influencia muito nisso. A gente estava conversando aqui um pouquinho, né? Antes de começar o programa, e é exatamente isso. Doutor, por que quando eu como muito eu tenho muita fome, muito sono depois do almoço? Exatamente porque você abusou. Então, a sua reeducação alimentar também influencia na sua qualidade produtiva, na sua qualidade de vida, nos seus relacionamentos. Tudo é uma mudança de tudo, né? E até é importante o senhor comentar isso, porque hoje, né, até pela questão mesmo das mídias, né, as pessoas desenham esses padrões de beleza, né, em relação à questão de corpo. E eu sempre falo, né, para as pessoas, cada corpo tem a sua estrutura, sim, né? Ninguém é único. Deus foi perfeito até nisso. Sim. Ele fez cada um único. Sim. E muitas vezes as pessoas, muitos, né, influenciadores, falam muito da questão de tirar carboidrato. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho pra gente sobre isso. O carboidrato é a nossa principal fonte de energia, né? Então, assim, temos a gordura, o carboidrato, as proteínas, né? Mas o carboidrato, ela tem uma característica muito grande de fornecer energia. E muitas das pessoas, hoje, dieta está virando sinônimo de restrição de carboidrato, né? É o clássico salada com frango grelhado, né? Não dá certo, né? Porque nós precisamos dessa energia. Então, precisamos relacionar como com os carboidratos? Primeiro, bons carboidratos de verdade, legumes, tubérculos, né? E segundo, diminuir um pouco a quantidade. Porque se a gente for analisar a alimentação das pessoas hoje, ela é a base de carboidrato. Então, uma refeição de uma pessoa, da maioria da população, seja o café da manhã, seja o almoço, é 80% carboidrato, 90%, 10% de proteína e às vezes nem proteína tem. Então, uma forma da gente lidar com isso é trabalhar melhor com carboidrato, mas não retirar. Escolher bons e uma quantidade adequada. Até tem uma pergunta interessante aqui. A Célia de São José dos Campos, ela diz o seguinte: doutor, todas as vezes que vou em algum nutricionista pedem para eu tirar o arroz e o feijão. Sou mineira e não consigo ficar sem arroz e feijão. Eles realmente fazem mal? E é muito interessante isso, né? Porque tem pessoas que, né, tem essa dificuldade mesmo de comer sem o arroz e o feijão, ou pelo menos uma vez no dia, seja no almoço, no jantar. Eles são vilões mesmo? Eles não são vilões, né? O que a gente coloca muito em relação ao arroz e feijão é uma pouca variedade nutricional. Então, assim, se você come arroz e feijão, se você se apega a isso, você come arroz e feijão de segunda a segunda. Se a gente substitui, se a proposta é substituir por tubérculos, por legumes, você varia muito a cor, a quantidade, os nutrientes, né? O paladar. Então, é uma troca legal. Mas se você tem apego ao arroz e feijão, você pode continuar consumindo ele de uma forma mais tranquila. Qual que é o problema? Às vezes as pessoas colocam arroz, feijão, uma massa, um legume, um tubérculo. Não é para misturar isso tudo, porque aí sim você está levando aquela refeição com muito carboidrato, né? Eu brinco muito assim, você pega um trabalhador braçal, né? O prato dele é arroz e feijão, uma montanha, e mesmo assim a pessoa tem músculo, tem saúde, tem ótimos exames, mas por quê? Porque faz muito exercício físico. Então tudo tem um equilíbrio, não é só o arroz e feijão que te engorda, né? O que vai te fazer ganhar peso é todo o seu conjunto, seja o sedentarismo, seja o que você come, a quantidade de arroz e feijão, seja o que você come após o arroz e feijão, então tem muita coisa. Agora, muito se fala também, né, nos últimos tempos, em relação às farinhas, né? Até o Dr. Bruno Montes, ele usa um termo, sabe, de farinheiros. Temos uns farinheiros aqui, eu já encontrei uns por aqui. Aqui na rádio, né? Pegou no flagra hoje, né, doutor? Eu já peguei. Pois é. Mas eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho pra gente entender, né? Porque a gente foi acostumado, né, aí a comer bolos, né? Isso. Um bolinho de chuva, essas coisas, tudo que contém farinha, né? E com o decorrer dos anos que a gente hoje conhece diversos tipos de farinha. Sim. Fala um pouquinho pra gente, né? Quais são os principais malefícios da farinha? O grande problema das farinhas é que, primeiramente, para se tornar uma farinha, esses alimentos perdem os nutrientes, né? Então, tudo que você esfarela, você tira nutriente. Então, eu brinco assim, farinha é açúcar, independente do tipo de farinha.
Quando você refina alguma coisa, você tira a fibra, você tira a água, você tira os minerais, você tira as vitaminas e sobra um açúcar. E um açúcar que para o seu organismo, né, temos 5, 7 metros de intestino, mas você vai usar 20 centímetros para absorver o açúcar, não tem complexidade nenhuma, né? Então quando você come um pacote de bolacha, macarrão, alguma coisa que seja assim, as farinhas, ele não tem complexidade digestiva. E aí o que acontece? Você come e o seu açúcar no sangue, a sua glicemia sobe muito rápido. Isso promove uma maior secreção de insulina, que é um hormônio que hoje sabemos que não dá para trabalhar com insulina muito alta, porque ela é um hormônio que vai te dar mais fome, que vai te fazer comer mais, que vai te fazer estocar mais gordura. Então, o grande problema da farinha é isso, é a falta de saciedade. Você é capaz de comer macarrão, ou pães, né? Você come 2, 3 pães de manhã tranquilo, e daqui uma hora você tem fome de novo, com pouco nutriente e com a secreção alta de insulina. Então é um conjunto que vai te fazer comer cada vez mais. E esse é o grande problema das farinhas. Mas, por exemplo, para quem está aí querendo, né, fazer essa reeducação alimentar, quais são as dicas que o senhor dá? Né? Qual que é o primeiro passo para não ser tão radical, no sentido... Até o organismo deve sentir, né, quando tira de uma vez, né? E sente abstinência mesmo, abstinência. É um vício, né? Isso, você vai ficar... O seu cérebro vai pedir aquilo. Cadê aquela caloria? Cadê aquele prazer? Cadê aquele bem-estar que eu tinha na alimentação? Uma mudança muito interessante se você tem de início muita dificuldade em retirar, talvez você começar a acrescentar proteínas dentro dessa farinha. Eu brinco do pão, eu não largo o pão. Então vamos tentar colocar ovos dentro do pão. O que esse ovo, né? O que os ovos vão fazer com a sua refeição? Elas vão dar uma complexidade muito maior. Então você vai pegar o ovo que tem nutriente, que tem proteína, que demora a ser digerido. Então de manhã você comia um pão, hoje você vai comer um pão e um ovo. Isso aí vai te dar muito mais saciedade, vai te deixar mais tranquilo, vai te fazer chegar ao almoço com menos apetite, com menos vontade, desespero para comer. Então começar a subir ou dar mais valor para as proteínas no início é legal, porque vai trabalhar com a saciedade. As outras coisas é tentar mudar um pouquinho esse tipo de farinha e começar a escolher bons carboidratos, né? E aí entram os tubérculos, né, que são ótimos, a batata doce, os chips de batata doce. Às vezes você sente falta da crocância, faça uns chips de batata doce, uns chips de mandioquinha. Isso ajuda bastante, porque é mais nutritivo, é mais complexo, dá mais energia para o seu organismo. Agora, doutor, tem muitas pessoas, né, que também, hoje em dia, virou febre do momento, que é a conhecida tapioca, né? Tapioca, polêmica. É polêmica, doutor? É polêmica. Porque um erro muito comum em relação à tapioca é as pessoas tirarem o pão, colocar a tapioca e acharem que vão emagrecer. Não, tapioca é tão calórico quanto o pão. É uma farinha do mesmo jeito, é refinado do mesmo jeito. A única diferença é em relação ao glúten, né? E o glúten é outra polêmica muito à parte. A gente vai falar também sobre isso aqui. Isso aí vai dar um podcast. Mas em relação ao que a gente fala da tapioca é que ela talvez seja mais versátil, combine com outras coisas, e o fato de não ter o glúten, tá? Mas isso vai de pessoa para pessoa. O que as pessoas precisam entender é que não basta trocar pão por tapioca e achar que vai emagrecer. Isso aí não emagrece. Muito bem, hoje nós estamos conversando com o nutrólogo Dr. Bruno Montesi, falando sobre reeducação alimentar, a importância, né, de olharmos os alimentos, ter aí uma boa relação com eles, entender qual que é a função desses alimentos, né? Às vezes a gente come sem pensar, né? Como diz a nossa ouvinte aqui, com o olho gordo, né? Com fome a gente vai, com o olho grande, vai lá e enche o prato. Daqui a pouquinho você não está aguentando, mas você força um pouquinho, não aguenta mais um pouquinho, né? Isso aí. Então a gente precisa realmente se reeducar. Nós vamos a um rápido intervalo e continue enviando as suas perguntas aqui para o 12 30 19 8801. A gente volta já com as participações. Até já. Abre aspas. Abre aspas. A Rádio Canção Nova jamais desiste daqueles que Deus lhes confia. Em sua programação você encontra a presença de Deus desde seus locutores. Nós estamos chegando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Até mesmo em suas músicas. E a bênção de Deus através do sacerdote. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Rede Canção Nova de Rádio. Nós espalhamos o amor pelo ar.
Bazar Canção Nova. Venha e adquira roupas, acessórios, calçados, masculinos e femininos para todas as idades. Rua Itororó, 186, Jardim Paulista. Horário de atendimento, de segunda a sexta, das 9 às 5 da tarde e aos sábados, das 9 à 1 da tarde. Bazar Canção Nova. Testemunhe a fé e a confiança em Deus através do vestuário Canção Nova. Uma linha toda especial dedicada a São Bento. Tem moletom, blusa feminina canelada com manga bufante, camiseta e baby look. Confira no loja.cançãonova.com e adquira pelo 0 Operadora 12 3186 2600 ou através de um evangelizador porta a porta. Produtos Canção Nova. Presentes que transformam vidas. Salve aí o nosso WhatsApp. 12 3019 8801. 12 3019 8801. FM 95,9. Ó meu Jesus, purificai minha alma, fazei dela vosso céu. Santa Elizabeth da Trindade. Sócio Evangelizador. Faça sua contribuição mensal na Casa de Evangelização. Temos um espaço preparado para te receber. Elimine a espera em filas nos bancos e taxas bancárias descontadas todos os meses. Além disso, tem presentes exclusivos para você que contribui mensalmente. O nosso endereço: Rua Itororó, 186, bairro Jardim Paulista. José, ilustre filho de Davi, homem justo e fiel, íntegro diante de Deus. Pela vossa intercessão, ajudai-nos a viver a beleza da obediência à voz do Senhor, acolhendo a sua vontade. São José, roga por mim. São José, guardião universal da Igreja de Cristo. Mais do que notícia, uma forma de estar mais perto de você. Abre aspas. Meio-dia mais 59 minutos, 1 hora, agora pulou o relógio aqui. Você que nos acompanha pela 95.9 no Coração do Vale, estamos de volta com o programa Abre Aspas. Hoje é segunda-feira, dia 8 de novembro de 2021, um ano passando muito rápido, não é não? Já estamos aí com um pezinho ali no Natal, né? Já começaram inclusive até as decorações natalinas. Vamos, antes de conversar aqui, continuar o nosso bate-papo com o nosso convidado de hoje, que é o Dr. Bruno Montesi, nutrólogo, falando sobre reeducação alimentar. Vamos trazer informação sobre oportunidades. Oportunidades. Vamos saber das oportunidades aqui na nossa região, oportunidade de emprego para você que está em busca de uma colocação ou mesmo uma recolocação no mercado de trabalho. Quem está de volta é ela, Cris Maria. Conta pra gente, Cris. Sim, Vanessa, vamos falar de oportunidade para começar bem a semana, destacando que os PATs, os postos de atendimento ao trabalhador da região, têm diversas vagas de emprego. Em São José dos Campos, nesta segunda-feira, até a última atualização, tem mais de 30 oportunidades disponíveis. Entre elas, acabador de mármore, adesivador, atendente de vendas, costureira, estágio administrativo, estágio direito e empregada doméstica. Para mais informações, acesse o site serviços.sjc.sp.gov.br ou compareça no PAT, que fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro de São José dos Campos. O atendimento é de segunda a sexta-feira até às 16 horas. Já em Jacareí, o PAT tem nesta segunda-feira 10 vagas, entre elas técnico de radiologia, auxiliar de expedição, balconista de farmácia, auxiliar de limpeza, analista fiscal e técnico de enfermagem. Lembrando que os candidatos no perfil das vagas podem retirar as cartas de encaminhamento para a entrevista no PAT Jacareí ou pelo aplicativo Cine Fácil. Mais detalhes você encontra no site da Prefeitura, que é o jacareí.sp.gov.br. Obrigada, Cris, pelas informações. Tá aí a oportunidade nos postos de atendimento ao trabalhador. Uma boa notícia para começar a semana: tem vaga de emprego. Busque a sua oportunidade, a sua recolocação no mercado de trabalho. Abre aspas. Abre aspas.
E nós continuamos com o nosso convidado de hoje, Dr. Bruno Montesi, nutrólogo, falando sobre reeducação alimentar. Vamos às participações, Daniel, porque senão não dá tempo, o pessoal vai ficar bravo comigo aqui, viu? Pelo WhatsApp 12 3019 8801, você envia a sua pergunta, seja de texto ou de áudio, para o nosso convidado. E tem pergunta de áudio, vamos ouvir? Boa tarde, eu sou a Francisca do Alto da Ponte e eu passei no endocrinologista, ela falou isso mesmo para mim, quando eu fosse comer o pão, sempre para me colocar um ovo. Só que assim, quando eu tento fazer essa dieta de pouco carboidrato e sem o pão, sem arroz, eu acordo de madrugada com muita dormência na boca, as pernas, quase que não consigo ficar de pé, sinto um mal muito grande. Só melhora quando eu vou para a geladeira e come, parece que não tem fim de tanto comer. É uma coisa horrível. Tá bom, obrigada. Obrigada a você, Francisca. A Francisca, ela retratou exatamente o que acontece, né? Isso come, mesmo. come, parece que não tem fim. E aí, doutor, qual que é a dica para nossa ouvinte? Então, Francisca, isso é mais comum do que a gente imagina, né? Então, toda vez que uma pessoa recebe uma orientação alimentar ou uma estratégia de dieta, essa pessoa tende a fazer, primeiramente, muita restrição calórica de uma vez. Então, era uma pessoa que estava acostumada com muitas calorias e você resolve mudar o estilo alimentar e essa pessoa faz uma restrição muito grande, né? E aí o organismo não entende nada. O que aconteceu? Por que está faltando tanto alimento assim? E realmente vai evoluir com essa compulsão. Por isso que eu falo, dietas muito restritivas geram compulsão. E o segundo ponto é que realmente entra o problema das farinhas, do bem-estar, de tudo que a gente conversou aqui. Então, quando a gente fala que certas coisas são viciantes para o seu cérebro, é porque realmente são. Então, se você tinha uma alimentação que era basicamente era rica em carboidrato, quando você diminui ou você tira, você sente muita necessidade, o seu cérebro pede aquilo, é como se fosse o açúcar, né? Quem nunca tentou ficar aí uma semaninha sem açúcar, quem nunca fez, sabe que é difícil, né? Por isso que eu falo, não pode ser tão radical, as coisas precisam ser uma caminhada, uma jornada, né? Uma eterna caminhada. Sem dúvida. E não desistir também, né, doutor? Não desistir nunca. Porque às vezes a gente, exatamente isso, tenta uma semana, não deu, aí você, não, agora eu não vou mais, né? A gente tem que tomar cuidado realmente, né? Isso. A Francisca mesmo mandou aqui alguma coisa de diabética, eu acho que ela é diabética. Sim. Então tem que tomar mais cuidado mais ainda, cuidado, né? Porque se às vezes ela toma alguma medicação, ela pode fazer. Às vezes esse desespero de madrugada aí pode ser hipoglicemia, né? Então, dependendo da medicação que ela usa, a glicemia dela abaixa no sangue, o seu organismo te acorda pedindo comida. E aí você vai achar comida onde estiver. Isso é sobrevivência. Bacana. Doutora, uma outra pergunta que chega aqui, a ouvinte não se identificou, ela pergunta o seguinte, para emagrecer, tenho que comer somente alimentos diet e light? Eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso. De jeito nenhum. Para emagrecer, a gente vai comer alimentos, comida de verdade. É a melhor coisa que você faz. A gente não pode esquecer que o diet e o light é uma modificação da indústria, então muitas das vezes entra muito adoçante. Você pode perceber que certos alimentos diet e light, eles promovem o mesmo prazer, né? Quem não conhece os refrigerantes aí que são diet, que você toma e sente praticamente o mesmo sabor do refrigerante comum. Eu, inclusive, né, quando tomo um refrigerante diet, eu sinto ele mais doce do que o porque normal. o adoçante. O adoçante, na verdade, ele é mais doce que o açúcar. E muitas das vezes bem mais potente do que o açúcar. Então, assim, você mudar o seu estilo, né, de vida, de alimentação, mantendo a mesma característica, você não vai muito longe. Né? Então, assim, o seu cérebro continua com a mesma recepção do doce, com a mesma sensação de prazer quando você coloca esses alimentos. A melhor estratégia é ir se acostumando aos poucos com comida de verdade, comida mesmo. Esqueça os pacotinhos. Não tem jeito, né? Tem Descasque mais, desembrulhe menos. Pois é, não tem jeito. A outra pergunta aqui, a ouvinte Silvia de São José dos Campos, ela pergunta o seguinte, doutor, posso substituir o trigo comum pela aveia? Até eu tinha comentado isso com o senhor, né, sobre a aveia. Pode, tá? Assim, é uma boa opção, a aveia é um bom alimento. A questão é que a aveia às vezes tem muita
contaminação cruzada com o trigo, com o glúten. Então, muitas das aveias contém glúten no seu processo. Então, assim, tirando aquela pessoa que é celíaca, né, que ela tem uma doença celíaca, essa tem que ter cuidado e tem que comprar uma aveia sem glúten. Para as demais pessoas é uma ótima troca, sim. Aveia de preferência quanto menos refinada, né? Os flocão, aveia grande, melhor ainda. Agora, uma outra pergunta aqui, a pessoa também mandou pergunta, mas não se identificou. Pergunta sobre... sobre água com gás. Se é uma boa substituição quando se sente vontade de tomar refrigerante. Sim, é uma boa opção. Você pode até colocar um limão. Eu sou super adepto da água com gás e um limão espremido. Inclusive água Canção Nova, viu, gente? Isso, de preferência Canção Nova. É uma boa opção, mas cuidado, porque eu recebo muita gente me falando que trocou a água pela água com gás. Isso aí não é legal. Então, assim, se você durante as refeições quiser substituir o refrigerante, é uma excelente estratégia. Mas tomar água com gás toda vez que tiver sede também não é muito interessante. Então tem que saber o equilíbrio aí, né? Isso. Bacana. Uma outra pergunta aqui, a ouvinte não se identificou. Ela pergunta assim: boa tarde, por favor, quanto de água tenho que inserir de verdade? Um médico me diz que é 2 litros, outro 2 copos. Qual é o correto? Obrigada. A pessoa não se identificou aqui, mas mandou pra gente essa pergunta. O correto são 40 ml de água por quilo de peso corporal. Como? 40 ml por quilo. Por exemplo, eu peso 80, eu deveria tomar pelo menos 3 litros e 200 de água por dia. Então, você vai pegar o seu peso e vai multiplicar por 40. Isso aí vai te dar mais ou menos o quanto você precisa beber de água no dia. Então tá aí. É a Rosimari Melo. Agora vai, Rosimari. Calcula aí, então, o seu peso vezes 40 e você vai saber a quantidade ideal de água para você tomar. Olha só. Uma pergunta aqui, eu não sei se é pessoa nordestina, mas hoje isso virou um vício de outras pessoas, viu, doutor? Temos uma nordestina aqui na nossa redação, a Ana Raquel, que também é fã de cuscuz. Está acompanhando. Está acompanhando. Podemos comer cuscuz, doutor, no café da manhã, por exemplo? Sim, é uma boa opção, lembrando sempre de não esquecer das proteínas, né? Então, acompanhe sempre com alguma proteína, seja com proteína animal, seja com ovos, né? Seja até com proteína vegetal, no caso de quem tiver mais restrição, mas sempre acompanhe de proteína, né? Porque o cuscuz também é um refinado, né? E aí a gente não pode esquecer que ele pode subir também a sua glicemia se for consumido somente o cuscuz. Agora, doutor, em relação, por exemplo, ao açúcar, né? Que também acho que é uma dificuldade grande para quem quer aí fazer uma reeducação, como o senhor disse, às vezes a pessoa tenta uma semana, já fica com muita necessidade e volta, né? Quais são as dicas que o senhor dá para quem é viciado aí no açúcar? O açúcar é o queridinho da mulherada, né? Imagina. O açúcar é o queridinho. Então, assim, basicamente, hidratação é fundamental. E outras formas de descobrir esse prazer do açúcar, né? Porque o açúcar, como ele traz um bem-estar para o seu organismo, é muito importante que você tenha outras fontes de bem-estar. Por exemplo, o exercício físico é muito importante. Então, às vezes, as pessoas começam a fazer atividade física e diminui um pouco aquela compulsão, né? Outra coisa é subir bem as proteínas. Quanto mais proteína você consome, o ideal é que você bata a sua meta necessária proteica, menos vontade te dá de comer esses doces depois, tá? As mulheres têm muito hábito de comer, diminuir um pouquinho as proteínas, né? Não me pergunte por quê, mas as mulheres geralmente passam o bifinho pro marido, né? Mas as mulheres consomem menos proteínas e deixam o espacinho depois para sobremesa. Quando você começa a comer mais proteínas, você começa a ter mais saciedade, geralmente você termina a sua refeição mais tranquilo. Tá? E aí a gente tem outras estratégias também, né? Aí mais na parte médica, assim, alguns extratos de plantas que ajudam, né? Às vezes o triptofano, alguns alimentos, castanhas, amendoim, isso ajuda na produção do triptofano que vai virar serotonina. Então, algumas outras estratégias. Mas basicamente escolher boas comidas, se exercitar e beber muita água. Doutora, a pergunta que chega aqui é sobre jejum intermitente, que Adoro. também é outro tema que está fazendo sucesso, né? Adoro. E o doutor comenta sempre. Inclusive, está de jejum, doutor?
Hoje eu não estou do jejum da noite, mas só tomei café da manhã, vou manter o meu bom hábito, vim aqui, vamos nos exercitar, vamos para academia agora. Mas, doutor, quando a gente fala de jejum, né, a gente sempre ouve falar de jejum quando vai fazer algum exame de laboratório, né, tirar um sangue, mas existem benefícios? Qualquer pessoa pode fazer o jejum? O que esse período aí sem se alimentar traz para o nosso organismo de benefícios? O jejum traz muitos benefícios, muitos, inúmeros. E a pessoa que resolve fazer o jejum, que quer colocar na vida e começa a praticá-lo de uma forma certinha, sabendo direitinho de como vai ser, ela tem muito benefício até mesmo na reeducação alimentar. Porque, às vezes, períodos sem comer, eu brinco assim, que certas refeições é melhor você não comer, era melhor você ter ficado de jejum, porque você comeu tanta coisa ruim que o jejum teria feito melhor. Mas ele pode te ajudar a controlar a compulsão ou aquela vontade de comer toda hora. Então, sempre que você está de jejum, você, como se colocasse uma plaquinha de táxi, né? Está ocupado, não vai entrar comida agora. E ele controla um pouco essa ansiedade, essa vontade de comer. Cientificamente tem diversos benefícios, vai abaixar a sua insulina, vai melhorar a sua relação com a glicose, vai promover uma longevidade melhor. Então é como se no período do jejum, e quanto mais jejum você fizer, o seu corpo estivesse se limpando, né? Limpando células velhas, limpando toxinas, limpando bactérias. Tem muitos benefícios, muito. Podemos vir aqui falar só sobre jejum um dia. E qualquer pessoa pode fazer ou algumas pessoas devem ser muito bem orientadas? Existem contraindicações, sim. Primeiro, pessoas que têm algum grau de compulsão, de anorexia, bulimia, essas pessoas não podem, porque eu brinco que o jejum é viciante. Então, essas pessoas que já têm o hábito de não comer muito ou têm histórico de anorexia e bulimia, não. Segunda coisa, grávidas, né? Gestantes e quem está amamentando também não é indicado. E terceiro, pessoas que usam hipoglicemiantes, né? Então, o diabético que usa insulina, ele não pode, porque se ele aplicar insulina, vai fazer hipoglicemia. Ou algumas medicações que abaixam a glicemia, isso aí não pode. Então, sempre orientado por um profissional, né, doutor? Até porque a reeducação, acredito que por si só a gente às vezes tem essa dificuldade. Sim. Precisa às vezes de uma orientação, né? Porque senão acontece isso, né, que o senhor fala, né? Às vezes você vai, entra numa coisa restritiva e daqui a pouco não dá certo e já desiste, fala, não, tentei, não deu certo, nem vou tentar de novo, né? E você falou sobre o efeito sanfona, e o efeito sanfona é uma coisa muito ruim para o seu organismo. Quanto mais você oscilar, mais difícil vai ser depois para perder peso. Então, às vezes, é melhor você procurar ajuda, fazer um acompanhamento sem pressa, lento, devagar, de uma forma que você ressignifique seu comportamento na frente da comida e que isso vá durar para a vida inteira. Do que você faça coisas mais radicais, perca peso e depois volte a ganhar tudo de novo. Doutor, a pergunta que chega aqui é da Cris. Ela fala o seguinte, tenho rinite e como vários alimentos aí que não são muito bons. Tem alguma relação? Total. Principalmente lácteos. E aí vamos para outras... Ai, meu Deus. Vai chegar no leite, Daniel, não vai ter jeito. Já vamos ter que cortar nosso leitinho. Vai. Os lácteos, eles têm muita relação, principalmente pela caseomorfina, que na verdade é um derivado da caseína. E a caseína é a proteína do leite. E ela tem muita característica de deixar nariz entupido, nariz escorrendo, espirrando, tosse, essas coisas. Eu sempre brinco assim, experimente tirar, as pessoas quase morrem quando eu peço para tirar o queijinho, o leite, mas experimente tirar 1, 2 semanas e avalie como seus sintomas respiratórios vão melhorar, principalmente a rinite. Então a gente sempre brinca com a questão do leite, mas realmente precisa tomar alguns cuidados, né, doutor? Porque não basta trocar o integral pelo desnatado. Não, porque na verdade o problema é da proteína do leite de vaca, né? Então da caseína. Então os dois terão, né? Então não adianta. A Rosimeire, aqui de São José, que mandou pra gente a pergunta agora há pouco, falando aqui que gosta muito do programa. Obrigada, viu? Você, ouvinte, que faz o programa diferente, legal, né, doutor? É isso aí. E ela pergunta uma coisa que eu acho que tem muita gente querendo saber. Existem alimentos que ajudam a controlar a ansiedade? Sim. Principalmente eu volto de novo na proteína, tá? As proteínas ajudam muito exatamente pelo controle da compulsão, da saciedade. Alguns estudos relacionam uma coisa. O nosso controle da fome
ela é como se assim, o seu limite de fome só acabasse quando você atingisse a sua meta proteica do dia. Então, assim, se você tem uma alimentação muito pobre em proteínas, e aí entram os refinados eles têm pouco nutrientes, então vai faltar minerais, vai faltar vitaminas, que vai gerar uma ansiedade, e se você não bate as proteínas, a vontade de comer não passa. E tem muita gente que é normal, a minha fome não tem fim, doutor, e realmente não tem fim. Agora sim, saindo do alimento, o melhor remédio para a ansiedade é o exercício, aí não tem nada que supere. Exercício físico aliado, então, como... a um estilo de vida, Bacana. Até em relação à proteína, uma pergunta aqui, a ouvinte também não se identificou, ela pergunta o seguinte: doutor, o senhor fala bastante sobre proteína, mas tenho dificuldade em comer carne. Quais são as outras fontes? É muito importante isso, que a gente foca em carne vermelha, né? Carne. Aí a gente tem... A primeira coisa, assim, para a pessoa avaliar, e que vai chegando, assim, 40, 50 anos... é muito comum que a maioria das mulheres passam a ter uma digestão pior de carne. E aí é muito importante avaliar a acidez do estômago, porque às vezes tanto a produção de ácido quanto a produção de enzimas, elas são diminuídas e as pessoas passam a ter dificuldade. Mas lembrando que hoje a gente tem os ovos, a gente tem o whey, hoje a gente tem whey de carne, whey de leite, whey vegano, e todas as proteínas vegetais, arroz, ervilha, feijão, milho, são boas fontes de proteína, Não é só a carne em si, a gente precisa, eu falo sempre, tem que andar com uma listinha, Sim, porque a gente pensa em carboidrato, a gente pensa no pão, no bolo, mas esquece outros, fácil. A proteína a gente... assim, o grande problema das proteínas vegetais é que para a gente atingir uma boa quantidade de proteína, a gente acaba consumindo também muito carboidrato, Mas hoje a gente tem os suplementos que facilitam muito, Com certeza. E tem pergunta dos nossos ouvintes também pelas redes sociais. Hoje ela está ao vivo aqui conosco, Cris Maria, nossa estagiária. Tem pergunta, Cris? Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Tem pergunta sim pelas nossas redes sociais. Pode fazer a pergunta aí, fazer? Cris. Então, tá bom. Tem uma pergunta que chegou aqui pra gente, da rede social, da ouvinte Maria José de Jacareí, e ela pergunta pro Dr. Montesi assim: para quem gosta de temperar salada, certos alimentos com temperos e molhos industriais, ela quer saber se faz mal, e se faz mal, como substituir. Lá vai eu estragar a salada dela, Vai estragar a salada, doutor. Não dá pra colocar aquele molinho, não? Não dá. Aquele molinho entra na classificação dos industrializados, dos ultraprocessados. E qual que é o problema disso? Isso aí tem muito realçador de sabor. Então, para o seu cérebro é maravilhoso, mas é muito melhor que você troque por coisas naturais. Use azeite, use limão, use vinagre, sal, e geralmente a gente não precisa. Você pode até fazer bolhos mais caseiros, mas esses potinhos de mercado não são interessantes. Muito bem. Então não adianta, Tem que colocar aquele limãozinho, Eu gosto tanto daquele limão cravo, Que a gente lembra infância, lembra roça. E azeite, Não tem jeito, não precisa mais do que isso. Bacana, doutor. A nossa ouvinte aqui de São José dos Campos, Maria José, também pergunta em relação à questão de... tá aqui. Vida corrida, trabalho o dia todo, como manter a alimentação saudável dentro de uma reeducação? Talvez esse seja o maior problema, da população hoje. Falar que tem tempo, ninguém tem tempo mais, E aí, eu falo muito com os meus pacientes o quê? Se programe. Se você não tem tempo, você precisa se programar, e aí precisamos virar os marmiteiros, Então, assim, às vezes no final de semana que você tem um dia tranquilo, cozinhe muita quantidade, coloque em marmitinhas, congele, e quando você for comer, você tem sua refeição, só descongelar, esquentar e comer. Se você não se prevenir, você vai comer qualquer coisa, Ou você vai comer na rua, e se você andar na rua, você vê que vai ter salgado, Se você chegar à noite em casa, vai virar um aplicativo e vamos pedir alguma comida, e a gente sabe que não tem boas opções lá. Então, ou você se previne, ou vai ficar difícil mesmo. Você falando de aplicativo, eu lembrei de uma amiga minha que ela falou assim, que ela começou a fazer reeducação, tá aí firme há 8 meses, tá uma belezinha, e falou pra mim assim, sabe qual foi o primeiro passo que eu fiz? Eu desinstalei o aplicativo. Eu já ensinei pros meus seguidores que se você ficar segurando assim, ele vibra, aperta um xizinho, é só apertar, ele vai embora. Pode deixar.
Tem mais pergunta pelas redes sociais, Cris? Fala pra gente aí quem que quer participar com a gente. Tem mais pergunta sim, Vanessa. A Sandra Aparecida de Barueri, São Paulo, Olha pergunta só. pro doutor. Podemos comer crepioca todos os dias? Pode sim. Eu gosto de falar muito assim, né? Eu até tenho a minha crepioca lá nas redes sociais, mas a crepioca que eu faço, geralmente vão 2, 3 ovos e uma colherzinha de nada de tapioca. Enquanto a maioria das pessoas colocam 3 colheres grandes de tapioca e um ovinho. Então, assim, se você subir a proteína e colocar um pouco de tapioca só para dar liga, vai ficar ótimo. E aí você pode rechear com alguma coisa, né? Pôr mais proteína, pode pôr gordura, pode colocar carboidrato, fica bem legal. Então, é tudo a questão de Equilíbrio. mudança, equilíbrio, Isso aí. né? Você entender, né? Quando você vai entendendo a proporção de cada alimento na sua dieta, você aprende a se comportar melhor na frente da comida. E é importante, né, doutora, a gente está chegando ao final do programa, é destacar que quando a gente fala de reeducação, nós não estamos, mais uma vez, falando de emagrecimento. Não. Até porque não é só a questão do sobrepeso que o alimento ruim causa, né? Ele traz o senhor, né, agora somente nutrólogo, né, oficialmente. Fim da cirurgia. Não é mais, não é mais não. É cirurgião geral, mas não atua mais, né? Não atua mais. Mas o senhor sempre falou sobre isso, né? Essa questão de ver ali tantos problemas de saúde causados, talvez, pela alimentação errada, né? A gente cansou, né? Cansei de tratar a doença e vamos tentar prevenir. Essa é um pouquinho da ideia. E quando a gente fala assim, né? Quando você falou um pouquinho de sobrepeso, existe até um certo preconceito quando a gente fala, né, de peso, assim. Mas eu falo pra você, eu vejo muita gente magra que é super inflamada, que se alimenta muito mal, que a gente pega exame, passa em consultório, é sarcopênico, né? Não tem músculo, não tem nutriente, é tudo ruim. Então, assim, a questão não é ser o seu peso, e sim o seu organismo funcionando bem. É isso aí que a gente quer. Então, escolhendo bons alimentos, comendo bem, relacionando bem com a comida, se hidratando, se exercitando, provavelmente você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Doutora, a última pergunta aqui, acredito que é de muita gente, né? Rapidamente, quais são as dicas aí de um bom cardápio para que consiga iniciar a reeducação alimentar? Acho que tem muita gente que vai começar, talvez não hoje, né? Não, tem que ser hoje, né, doutor? Segunda. Já passou o café da manhã, talvez o almoço, mas não tem problema, né? Pode começar de agora, né? Vamos fazer um bom lanche à tarde. Quais são as dicas, doutora, então? O que a gente... um cardápio aí que vem na cabeça do senhor. Quando me perguntam isso, a resposta é imediata, né? O que eu brinco que é a dieta da feira e do açougue. Pronto, o que tiver nos dois você pode comer tranquilo, sem medo, né? E assim, principalmente sabendo equilibrar bem. Mas sempre coloque comidas de verdade. Eu falo muito de industrializado, mas não é à toa. A indústria, ela sabe muito bem como o nosso cérebro funciona. Então, quando se coloca gordura e carboidrato juntos em uma coisa que você abre, um pote de sorvete, que é delicioso, quem não gosta, né? Mas assim, isso para o seu cérebro, ele é como se ele, vamos lá, sacaneia o seu cérebro e vai te colocar de uma forma que você vai ficar refém da comida. É um prazer que não existe na natureza. Então, se você pegar lá na feira e vai pegando os tubérculos, as frutas, os legumes, você come e fala assim, mas por que a fruta não me dá tanto prazer? Porque a fruta só tem o carboidrato, enquanto o outro combina com a gordura. Então, tudo que vem em saquinho, cuidado, porque não é à toa que é muito bom. Então, tem os realçadores de sabores, tem os conservantes, tem os corantes, tem muita química. Então, cuidado. Assim, se eu pudesse dar uma dica para as pessoas, assim, fuja do mercado, dos pacotinhos, como primeiro passo. Depois você vai ver que naturalmente as coisas vão se arranjando. E não desista, né, doutor? Nunca. Eu falo, é uma jornada, é uma caminhada. E isso, viver bem, é uma coisa que você leva para a vida. Você não faz, ninguém vive bem durante 1 mês, 2 meses. A gente vai fazendo, vai caminhando, vai aprendendo, a gente tropeça mesmo, cai, vai lá embaixo, erra e volta mais forte, tem que saber. E muitos dos meus pacientes, assim, eles seguem a dieta 30 dias, melhoram muito e falam assim, nossa, eu tenho outra qualidade de vida. Aí, quando a pessoa come, que ela tem uma recaída, ela sente mal. E eu adoro, eu falo isso aí, para você ver como você está bem, né? Como você está sentindo bem. Bacana. Doutor Bruno Montes, para quem quiser seguir nas redes sociais? Doutor
bruno.montese. É Monteze. Então, vai ser um prazer, estou sempre lá. Tem várias dicas muito bacanas, lá, né? Divido tudo, a família e tudo mais. Bacana, doutor, muito obrigada, viu, mais uma vez Eu pela agradeço. presença e até Já a próxima em casa. oportunidade. Com certeza, já é de casa. Com certeza. Obrigada hoje, conversando então sobre reeducação alimentar com o doutor Bruno Montese, nutrólogo. Abre aspas. E antes de encerrar a nossa reflexão do dia, olha só, não poderia ser diferente. O tema, atitude. Se quisermos que algo mude, temos que fazer algo por isso, como, por exemplo, mudar a nossa atitude, assumir tal compromisso e dia a dia encarar este desafio. Quando cair, erga a cabeça e se levante. Recomece. E lembre-se, assim como uma vírgula pode mudar o sentido de uma frase, uma simples atitude pode mudar o nosso dia e até a nossa vida. Assim chegamos ao final do programa Abre Aspas, nesta segunda-feira, dia 8 de novembro de 2021, agradecendo a sua companhia, a sua participação. E não se esqueça, sexta-feira estaremos de volta neste mesmo horário, 12h30, com o programa Abre Aspas. O nosso tema de sexta será Novembro Azul, o mês de conscientização ao câncer de próstata. Saímos do Outubro Rosa, agora estamos no Novembro Azul e o nosso convidado será o urologista Dr. Pedro Dias, vai conversar um pouquinho com a gente, falar da importância, né, de buscar sempre estar se consultando, os homens, as mulheres, né, fazer a sua parte aí, empurrando os homens que não querem ir e fazer o seu exame. Boa tarde a todos que nos acompanharam. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Abre aspas. Abre aspas. Em novembro, festejamos o início do advento.